as etapas de um processo de formação de coleções, a saber, seleção do material, a aquisição, depois a catalogação, a classificação, a indexação e a preparação do material para o acervo. Esse processo todo, desde a seleção do material até a disponibilidade dele no acervo, da coleção para a comunidade, é um processo que nós chamamos de formação de coleções. Só que o que eu queria chamar a atenção nessa competência para vocês em 3 pontos. O primeiro deles é aquilo que antecede a seleção do material. O que antecede a seleção do material é uma pergunta que vocês devem fazer para a comunidade que será atendida pela coleção. Porque não adianta vocês criarem uma coleção da cabeça de vocês e achar que a comunidade vai gostar, que ela vai usar, que ela vai gostar desse material. Na realidade, o processo de formação ele tem que começar antes da seleção numa conversa entre a biblioteca e a comunidade. Digamos que essa conversa possa partir de uma pergunta. Essa pergunta pode ser basicamente uma pergunta rápida. Vocês podem perguntar, qual biblioteca que vocês querem? Ou qual coleção vocês querem? O que a comunidade quer nessa biblioteca? Qual tipo de material, de coleção ou de itens bibliográficos? Isso serve para a formação de uma biblioteca escolar, de uma biblioteca universitária, de uma biblioteca comunitária, até de uma coleção museológica, porque a coleção não é uma coleção formada por vocês, é pela comunidade. Então, há que ter uma integração com a comunidade. Tá? E isso é o passo mais importante, porque quando vocês fizerem essa consulta, podem aparecer muitas surpresas, coisas que vocês não imaginam, de demandas da comunidade podem surgir. E lá no final, depois, quando vocês tiverem preparado esse material, o material já está catalogado e preparado para uso da comunidade, vocês vão ver que a procura e a utilização será bem mais efetiva. Tá? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para vocês nessa competência é um conceito que é muito vigente agora na pós-modernidade ou na contemporaneidade, que é a da complexidade, tá certo? O que é a complexidade? A complexidade trabalha porque ela é oposta ao conceito cartesiano. Ela, digamos que a gente parte do princípio de que as pessoas são complexas, tá certo? As pessoas não têm uma faceta única. Quando vocês estão trabalhando com um atendimento de uma coleção para uma pessoa, essa pessoa, vocês têm que trabalhar sempre com a visão, além da empatia, né, com a pessoa como leitora ou como usuária do seu acervo, da sua coleção, tem que trabalhar também com a sua consciência de que essa pessoa ela tem múltiplas facetas. Vou dar um exemplo básico. Se você está numa biblioteca de um curso de design, por exemplo, a biblioteca é especializada num curso de design. Será que você, como gestor daquele espaço, só vai comprar materiais relacionados ao design? Será que a pessoa que gosta de design só gosta de design? Não, as pessoas são complexas. Então, um estudante de design ele pode muito bem gostar, por exemplo, de futebol, ou de surf, ou de música. Então, você tem que trabalhar não apenas com uma faceta, com as múltiplas facetas que envolvem essa pessoa. Isso é a complexidade que está muito vigente na pós-contemporaneidade. Na contemporaneidade. Eu digo isso porque muitas vezes os acervos, quando são trabalhados cartesianamente, eles não têm uma efetiva demanda. Porque aí as pessoas só vão atrás da sua coleção quando tem necessidade de uma informação. E uma coleção deve ser formada para que não atenda apenas as necessidades, mas também os desejos. Tá? E muitas vezes são os desejos de informação que constroem o conhecimento de uma pessoa. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção nessa competência é o conceito de conhecimento. Todo o processo técnico de uma coleção, a saber, classificação, a catalogação, vou ficar nesses dois, não são atividades meramente tecnicistas, tá? Você não vai pegar um material, esse material aqui eu vou catalogar e vou classificar em um assunto tal. Não.
o processo de classificação e de catalogação é um processo que envolve um autoconhecimento humanista. Você só consegue classificar o conhecimento ou catalogar um material, que é um material que envolve informação e conhecimento, desde que você também tenha conhecimento. Classificar é conhecer, assim como catalogar. Então, a pessoa que vai fazer a gestão de uma coleção é uma pessoa que tem que ter o conhecimento suficiente para que essa coleção ela seja classificada, catalogada e colocada à disposição de forma efetiva dessa comunidade. E o conhecimento também envolve um processo de diálogo com a comunidade. Você só consegue levar informação, cultura e conhecimento se você conseguir dialogar à altura com essa comunidade. Porque esse é o processo que a gente chama de socio-interacionismo, ou seja, nós sempre aprendemos na relação com as pessoas. E uma coleção ela leva a isso. Quando você leva uma coleção para uma comunidade, a comunidade está aprendendo, mas também quem leva também aprende. Esse conceito foi cunhado por Vygotsky, que é o processo de socio-interacionismo. As pessoas aprendem umas com as outras, tá certo? A partir desses 3 conceitos assimilados por vocês, é possível já trabalhar com a formação e o desenvolvimento de coleções, porque tendo consciência desses 3 pontos, vocês terão uma competência para trabalhar não apenas com a coleção, porque a coleção é o meio, tá? O processo técnico de formar uma coleção, de trabalhar, de tratar essa coleção tecnicamente, é um meio. O fim são as pessoas. Então vocês têm que ter consciência que com esses 3 pontos em vista, vocês terão condições de olhar para as pessoas. A sua coleção olha para as pessoas. Tá ok? Bom, na próxima competência, que é a de avaliação de coleções, vocês terão algumas atividades no polo, tá? Uma das atividades que vocês vão fazer no encontro da segunda competência no polo é a extrapolação de um poema e a relação desse poema com as suas vivências, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou fazer a leitura de um poema e fazer uma extrapolação que tem uma relação, essa extrapolação tem uma relação com o conteúdo dessa primeira competência. Mas também, eu queria também entender, que vocês entendessem o seguinte: nós dividimos assim, até por uma questão de organização, nós dividimos a disciplina em competência 1, 2 e 3, até por uma questão de gerenciamento mesmo do conteúdo e da gestão de como o conteúdo deve ser passado para vocês. Mas muitas vezes, no mundo complexo, e o mundo não é cartesiano, os conteúdos eles se misturam, tá? Nessas 3 competências, os conteúdos podem se misturar. Então, muitas vezes nós vamos estar falando de alguma coisa de processo técnico que ela não é só da primeira competência, ela aparece na segunda e aparece na terceira. Os mundos estão... É como se fosse uma teia mesmo, uma rede complexa de conhecimentos. E então eu vou fazer uma extrapolação de um poema que ele serve tanto para a primeira, para a segunda e terceira competência, que é, na realidade, um conteúdo que vocês têm que ter consciência de que serve para vocês formarem, desenvolverem a coleção, levarem para os seus usuários, para os seus leitores, ok? Então eu vou ler um poema, até de um poeta pernambucano, ele é vivo ainda, ele chama Miró da Muribeca. Talvez, se vocês não conhecem, eu recomendo a leitura dos seus poemas, tá? Vou ler um trechinho, depois faço uma extrapolação. Então vamos lá. Estou indo, carrego música e um silêncio imenso dentro de mim. Estou indo, na mochila, alguns poemas para ofertar aos corações sem amor. Para os que não acreditam que a vida é possível, que beijar é melhor que comprar um revólver, estou indo. O dia amanheceu e Deus não dorme. Tá, esse é um trechinho. Por que eu li esse trechinho? Porque na segunda estrofe ele diz assim: estou indo, na mochila, alguns poemas para ofertar aos corações sem amor. O que ele fez aqui? Ele fez um trabalho de colecionar poemas. Esses poemas ele leva na mochila e oferta para os corações sem amor, ou seja, ele leva esses poemas para que as pessoas tenham mais amor. É um ato de amor. O que eu quero dizer assim,
A coleção dele são poemas dentro de uma mochila. A coleção ela pode ser livros na estante, pode ser livros digitais, filmes digitais dentro de um site para amantes do cinema, pode ser a coleção que for, mas a formação de coleções, a formação de um acervo para levar para as pessoas é um ato de amor. Tá? Vocês vão ver num vídeo que vai ter ainda relacionado a essa primeira competência, um vídeo nós fizemos numa biblioteca comunitária, que uma pessoa, a partir de um livro, que é o Livrinho da Sorte, ele construiu uma coleção que já dura mais de 10 anos, que é um ato de amor. Então, o que eu queria deixar uma mensagem para vocês é que toda formação de coleção, que ela não tem que ser algo mecânico, tecnicista, não, tem que estar envolvido amor. Já dizia Pablo Neruda, né? Quando você fizer uma coisa, faça de tudo de si e faça com amor. Porque as pessoas recebem o livro, o poema, a mensagem, a informação, a cultura, mas isso é apenas um símbolo que, na realidade, quando você se preocupa em levar informação e cultura para as pessoas, e leitura, nada mais é do que um ato de amor.